Tiago, boa tarde. O nome completo do senhor qual que é? Thiago Ferreira Silva. Tá, Tiago, eu também me chamo Tiago, sou de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão de julgamento, tá certo? E vamos fazer aqui seu interrogatório. Eu preciso saber inicialmente seu atual endereço, qual que é? Atualmente, eu vou colocar o meu endereço de Ribeirão Preto, Rua Tereza Cristina, 1425. Tá, mas esse seria o endereço que eu poderia encontrá-lo se o senhor estivesse em liberdade, é isso? Exatamente. Ou o endereço meu de Curitiba. E qual que é o endereço de Curitiba? Era o que eu morava antes com a Larissa. Tá, e qual que é? Agora eu não lembro de cabeça. Não sabe dizer, tá certo. Moro 4 meses preso. Qual que é a sua profissão, Tiago? Eu sempre trabalhei na área comercial, mas já atuei também no escritório jurídico. Eu fui estudante de direito, mas atualmente na área comercial, como vendedor. Tá, entendi. O senhor está preso há quanto tempo hoje? Hoje completa 1 ano, 4 meses e 4 dias que eu estou preso. Tá, perfeito. Quando o senhor estava em liberdade, qual que era a sua remuneração? Quanto é que o senhor ganhava em média por mês? No meu último trabalho na pizzaria, eu iria ter uma remuneração por volta de R$ 2.200. Tá, perfeito. O senhor chegou a frequentar a escola? O senhor disse que ele estudou em Direito, né? Ensino superior incompleto. Tá, em Direito, o senhor estudou até que ano? Parei no quinto para sexto semestre. Tá, perfeito. O senhor é casado? Solteiro. Tá, tem filhos? Não possuo filhos. Ok, fora esse processo criminal, o senhor tem outros? Não. Tá, eu verifiquei aqui que além da sessão penal de competência do júri, o senhor também tem aqui uma anotação no primeiro juizado especial de violência doméstica aqui em Curitiba, de 2020, se recorda? Recordo, sim, senhor. Tá. E o que seria isso? Qual que seria o crime? Meritíssimo, o que foi acusado a mim seria uma violência doméstica. Foi vias de fato ao que foi acusado a mim no momento. Foi o que eu tomei conhecimento. Tá, entendi. O senhor chegou a morar em outro estado? O senhor disse que é de Ribeirão Preto, é isso? São Paulo? Eu sou natural de Minas Gerais. Cheguei a morar assim no interior de São Paulo. No ano de 2015, final de 2015, eu me mudei para Santa Catarina por meio de uma bolsa que eu conquistei pelo ProUni. Eu fiz cursinho durante muito tempo e morei lá por 3 anos. Morando lá, conheci outras pessoas que me fizeram, no momento que eu estava num desgaste emocional muito grande, parei a faculdade, foi aí que eu fui morar em Londrina, juntamente com um amigo meu. Tá, entendi. Algum desses estados, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e algum outro, o senhor teve problema com a polícia? Nunca. Tá. Eu tenho uma informação aqui que o senhor já morou em Águas Formosas? É a cidade onde eu nasci. Tá, tem aqui uma anotação, uma ação penal por ameaça lá. Eu nunca fui chamado para essa ação, estou tomando conhecimento agora. Tá. A gente entrou em contato lá com a vara, eles ficaram me encaminhar aqui o conteúdo disso, e parece que tem uma citação pendente, né? Se o caso for, daí o senhor vai ser citado no dia de hoje, tá bom? A gente prossegue aqui em relação a... Qual que é o movimento? 132.1 no processo, né? Isso, 132.1, uma certidão criminal lá de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Águas Formosas, acho que é a comarca. Tenho a impressão que seja isso. Tiago, em relação à acusação, o senhor tem conhecimento? Tenho, sim, senhor. Tá, conversou com os seus advogados? Conversei. Tá, perfeito. Então, a partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso vai prejudicá-lo. Só que esse é o momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta da confissão, tá certo? Sim, senhor. Tá, diante disso, o senhor tem interesse em fazer as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? O mais interessado em esclarecer todos os fatos sou eu, que há 1 ano e 4 meses não pude falar. Tá certo. O senhor tem interesse em responder as perguntas, então, Thiago? Total. Tá, eu vou fazer uma primeira pergunta, que é bem simples, bem direta. No dia 29 de setembro de 2021, segundo diz o Ministério Público, por volta das 8h30 da noite, uma residência localizada na rua Amélia Moraes Seixas, número 72, bairro SIC, aqui em Curitiba, o senhor Tiago Ferreira da Silva teria tentado matar a vítima Larissa Ribeiro de Azevedo. Segundo diz aqui, teria sido utilizada tanto de uma faca. Diz aqui também a Promotoria de Justiça que a morte apenas não sobreveio, né, porque a vítima foi então socorrida, teve atendimento médico, né, e por essa razão não veio a óbito.
Basicamente o que se tem aqui é um crime, né, uma acusação, perdão, de tentativa de homicídio. Em relação a esse episódio aqui, é verdadeiro, é falso? O que aconteceu? Meritíssimo, eu realmente estive nessa residência, eu fui lá. O meu objetivo nunca foi ceifar com a vida da minha ex-companheira ou com qualquer pessoa que ali estivesse. Eu fui lá com um único objetivo: retirar os meus objetos, minha roupa, meus documentos. Eu estava sem documento algum, somente com a minha carteira e documento de identidade. Ao chegar naquela rua, o pai dela fez uma ameaça direta a mim. Não tinha sido a primeira vez. Ele ameaçou a minha vida e no momento eu cheguei a pular o muro, sim, fui atrás dele e chutei a porta, quebrei o vidro da janela. Eu parei por conta própria quando eu vi que a Larissa se feriu. Eu não fui lá para ferir ela. Eu fiquei muito triste porque eu nunca fiz nenhum mal à vida dela. Muito pelo contrário. Se teve alguém que sempre esteve do lado dela e apoiou ela, foi eu. Mas quanto à denúncia, realmente eu estive lá, doutor. Eu estive com o canivete, sim. Mas eu não tive a intenção alguma de ferir a Larissa. Tá, mas o que efetivamente que foi feito? O senhor foi até lá buscar alguns objetos, ok? Estava nervoso, não sei disso, e com canivete. Para que eu possa responder essa pergunta do senhor, eu gostaria de elucidar mais algumas coisas dos fatos, se assim me permitir. Fique à vontade, pode dizer. Eu me separei dela de um relacionamento que eu já estava desgastado por conta da falta de respeito da família dela comigo. Eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás. E com 27 anos de idade decidi casar com ela, vivemos juntos, foi uma boa relação, ela foi uma boa esposa para mim, mas chegou ao fim. Eu fui para Ribeirão Preto, resumidamente eu fiquei com Covid, ela pediu que eu viesse, ficasse aqui com ela me ajudou, é o que me deixa mais triste. Eu jamais vou ferir alguém que esteve do meu lado, que me ajudou. Só que a Larissa não aceitou o fim do relacionamento, ela não aceitou que eu não queria mais essa relação com ela. Ela proibiu eu de pegar meus objetos. Ela mudou os cadeados da casa. Eu cheguei a ficar dormindo na rua. Eu cheguei a ter que dia de manhã relatar para os meninos: pô, cara, hoje a mulher trancou a porta lá, não pude nem entrar. Eu estava fazendo freelance na pizzaria. Como eu disse para o senhor, eu sempre trabalhei, sempre corri atrás. No dia dos fatos, pela manhã, eu comuniquei a ela: olha, Larissa, eu estou cansado. Eu estou cansado de chegar em casa, você trancar a porta, você brigar assim comigo sempre, e de você não aceitar o fim da relação. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Ela pediu que eu fosse com ela até o trabalho dela. Eu fui, chegando lá, ela entrou pro trabalho e eu fui dar uma volta ali na Salvador Filho. Quando eu voltei, ela foi para casa do pai dela, simplesmente. Eu tive que pedir dinheiro com amigos meus, porque não estava no dia de eu receber, eu receberia quinzenalmente, eu estava sem dinheiro algum. Peguei um táxi, fui até a casa da mãe dela. Quem me atendeu primeiro foi a mãe dela e o pai dela. A mãe dela foi super educada comigo, perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que iria embora, que não queria mais. Ela falou: então tudo bem, Thiago, vai lá, pega suas coisas e vai embora. Quando eu vou para minha casa, não tinha nada a meu laço. Meritíssimo, absolutamente nada, nem minhas roupas, cartões de banco, documentos como certidão de nascimento, reservista, CPF. Eu só estava com a minha carteira, o documento de identidade apenas. Voltei lá para tentar conversar com ela, e ela, no ato de ciúmes, dizia que essas coisas estavam com as minhas vagabundas, que eu era um cara ingrato. Depois de tudo que nós fizemos, eu queria ir embora, e o pai dela começou a falar que iria me matar. Eu liguei para a polícia 2 vezes. Inclusive, a minha antiga defesa, que estava em posse do meu celular, ela viu as ligações que eu fiz. Por 2 oportunidades, eu chamei a polícia, para que a polícia fosse até lá. No primeiro momento, um policial que me atendeu, ele disse: olha, senhor, o que eu te indico é que você procure um advogado, resolva isso judicialmente, sobre ela entregar seus objetos. Eu falei: olha, doutor, eu só quero a minha mala, minhas roupas e tudo, mais nada. Fui para a barbearia, passei a tarde na barbearia conversando com os meninos, conversei com o meu pai. Ele falou: filho, pega essas coisas, vai para a rodoviária, chegando lá, vai na empresa de ônibus, me comunica que eu vou comprar essa passagem para você por aqui. Eu liguei para ela, ela falou: Thiago, vem aqui em casa, então, você quer ir embora? É isso que você quer? Então vai. Eu desci lá com o intuito de pegar minhas coisas.
Mas o meu erro, eu estava realmente com o canivete, doutor. Tá. Porque eu estava com... E o que foi feito com esse canivete? Eu já entendi todo o contexto, você tinha um relacionamento... Doutor, no momento que começou toda a confusão, após a confusão durou um pouco mais de 2 minutos. Foi bem rápido, eu comecei a chutar a porta, com o intuito de prender a atenção do pai dela, porque ele estava com uma faca. Tanto que eu tenho um corte aqui no braço, provocado por ele, ó. Eu levei pontos no braço. Quando eu vi que ela se machucou, eu falei, pô, eu falei pra você sair de frente. Eu soltei no chão e falei, tudo bem, ó. Os vizinhos falaram, para, Thiago. Eu falei, cara, eu só quero pegar minha coisas. Ele falou, vem pra cá, senta aqui na calçada um pouco, se acalma. A gente chamou a polícia, por que você tá fazendo isso? Eu falei, cara, o pai dela tá falando pra me matar. Ele tá com uma faca. No momento que eu sentei, o pai dela veio com a faca. Se não fosse vizinhos ali, ele teria me esfaqueado. Só que um dos vizinhos, tomando as dores do pai dela e dela, que ela se machucou, pegou um pedaço de pau e começou a me acertar. Eu tenho um corte na cabeça e o meu nariz está quebrado. Tá, tudo bem, mas eu vou repetir a pergunta. O que é que o senhor fez com esse canivete? Quando a Larissa se machucou, eu soltei ele no chão e me encaminhei para fora do portão. Eu andei ele cerca de uns 15 metros, porque eu fui para o outro lado da calçada. Eu soltei ele ali no chão. Estava muito vidro quebrado, eu também estava bem machucado, porque meu braço sofreu um corte. E quando eu quebro o vidro, o pai dela veio com a faca e me acertou. Eu estou com um corte aqui no braço, ó, de onde eu levei os pontos. Tá, mas eu reitero a pergunta, Thiago. O que é que você fez com esse canivete? O que eu fiz? Eu soltei ele no chão quando eu vi que a Larissa se machucou. Tá, mas ela se machucou como? Doutor, quando o pai dela começou, o pai dela também veio com a faca acertar o vidro da janela, ela segurou meu braço, eu fui e bati com a outra mão que estava no canivete, eu entrei com esse braço, com a outra mão eu fiz assim. Ela falou, ai, quando ela falou, eu falei, você se feriu? Aí ela falou assim, ela começou a falar, ai, eu falei, puta merda, eu soltei o canivete no chão. Foi exatamente. Tá, eu vou reformular a pergunta. O senhor deu uma canivetada nela? Não foi minha intenção, doutor, porque o pai dela veio primeiro e bateu a faca no meu braço. Quando eu fui devolver assim, ela entrou com o braço dela na frente. Acabou atingindo ela. Tá. Eu nunca tive a intenção de ferir ela. O que é que o senhor pretendia fazer com esse canivete? Olha, doutor, como eu disse, no momento que eu fui até lá retirar meus objetos em casa que eu não encontrei, o pai dela estava muito alterado. No dia que eu dormi na rua, o pai dela começou a falar que ia vir com um carro e ia me matar, que ele não estava nem aí comigo, que a minha família estava lá no interior de São Paulo, que minha família estava em Minas, e que eu ia morrer e ninguém nem ia ficar sabendo. O pai dela estava me ameaçando veementemente, falando que iria acabar com a minha vida. Eu tinha muito medo de uma hora dessa, eu estar na rua, o pai dela parar o carro e simplesmente me atacar. Eu não ter como me defender, o pai dela também é um homem muito forte. Thiago, veja, o senhor disse que foi estudante de direito, né, embora essa circunstância aqui seja relevante, porque não há necessidade de ter conhecimento jurídico para isso. Se o senhor foi vítima de um crime de ameaça, né, porque o pai dela dizia que ia acabar com o senhor ou algo nesse sentido, qual que é o caminho adequado para resolver esse problema? Foi o caminho que eu busquei. Eu liguei para a polícia, para o 190, comunicando o que eu gostaria. Olha, gente, eu não quero problema, eu não estou aqui para relatar uma situação ou buscar meios. A gente sabe o quanto você fazer uma denúncia contra alguém, aquele que denuncia tem que provar. Eu não tinha provas materiais de que ele ameaçou a minha vida ou a minha integridade física. Porque ele falou para mim, mas no momento eu não fiz uma gravação. Eu teria que provar. E eu chamei a polícia pedindo, olha, no dia 29 já, olha, minha mulher veio até aqui em casa. Por último, ela está tomando a decisão de tirar todas as minhas coisas e levar para casa do pai dela. Eu não tenho uma relação com o pai dela. Eu queria uma viatura para que fosse comigo até lá, só para retirar os meus dedos. O policial virou para mim e falou assim, senhor, e se eu chegar lá e isso que o senhor está me relatando não estiver lá? O senhor sabe muito bem que eu não posso adentrar a residência dele, sem a autorização dele. Conversa com o que o policial me relatou, conversa com ela, espera um pouco, se acalmem, vá lá, conversa com ela que ela vai te devolver. Mas a polícia não pode fazer nada. O que eu escutei da Polícia Militar do Estado do Paraná foi isso. No momento que eu precisei, e tudo isso poderia ter sido evitado, foi o que eu escutei. Tá. O senhor registrou um boletim de ocorrência em relação às ameaças que o pai dela teria proferido com o senhor?
O policial pediu para mim que eu fosse até uma companhia ou encaminhasse até a delegacia relatando, um boletim relatando os fatos. Eu teria sim esse direito. Porém, isso foi muito rápido. Foi no dia 29, e eu ligando para o meu pai, falando com a minha família, a orientação dele foi: Thiago, pega as suas coisas e vai embora. Daqui a pouco você chega aqui, esquece esse povo, deixa pra lá. Eu nem sei por que você foi embora. Eu falei: pai, eu fui embora porque eu estava na casa do Arthur, um senhor que tem 73 anos, amigo da minha família. Da Rosana, uma senhora de mais de 60 anos. Eu com Covid, eu poderia colocar a vida daquelas pessoas em risco. Eu poderia prejudicar a minha vida própria. E ela, no momento, como eu falei, ela foi uma boa pessoa para mim. Tivemos uma boa relação. Ela se dispôs: Thiago, então vem, fica aqui um tempo. Se você quiser continuar em Curitiba, ótimo. Porque a minha intenção, quando eu terminei com ela, foi dar um rumo na minha vida. Eu falei: poxa, eu fiquei... Quando eu conheci ela, eu tinha uma vida estabilizada. Eu trabalhava, eu ia retomar minha faculdade, retomar minha vida. Eu tinha um sonho de seguir na área jurídica. Eu nunca tomei alguma atitude na minha vida que eu pudesse parar nesse local anterior a esse fato. Certo. Se o senhor tinha algum problema em relação às suas coisas, enfim, aos seus bens, ao patrimônio que tinha com ela, né, o caminho que o senhor tinha para resolver isso era tomar satisfação de posse no canivete? Não, eu não peguei o canivete com o intuito de ir lá ameaçar ou tomar posse, não. Eu só queria ir lá pegar minhas coisas e teria pego e ido embora. O pai dela pegou a faca para me ameaçar. Segundo, questão dos bens, meritíssimo. Eu fui embora para Ribeirão Preto, eu não levei nada, eu não queria bem nenhum que eu conquistei com ela. Eu falei: ó, Larissa, fica para você, para sua família, não quero saber, quero viver minha vida. É tanto que quando chega a denúncia para mim, falando que ela faz uma denúncia para mim, dizendo que eu exigi dinheiro para deixar o lar, que eu exigi dinheiro para deixar ela. Poxa, isso é uma mentira. Um mês antes, doutor, de tudo isso, eu estava em Ribeirão Preto, eu saí dessa casa sem levar uma colher. Eu estava cortando um canivete porque eu estava com a minha vida sendo ameaçada. E eu não fui na delegacia no dia, não fui na companhia da polícia registrar esse boletim, porque eu iria embora. Eu não ia dar prosseguimento nisso, eu ia para Ribeirão Preto seguir minha vida, como era a minha intenção. Tá. Mas, Thiago, eu fiz todas essas perguntas porque o senhor relatou que ela já tinha, vamos dizer assim, expulsado o senhor de casa, né? Talvez seja essa palavra aqui para resumir o que o senhor disse, que o pai dela já ameaçava, o senhor se sentia ameaçado por ele, tinha medo dele, né? O senhor disse também que não queria reaver os seus bens, que já ia embora mesmo, e a pergunta que se faz: por que o senhor foi até a casa do pai dela, de posse de um canivete, se o senhor não tinha interesse em reatar com ela, não tinha interesse em reaver os bens e tinha medo do pai dela e o pai dela estava lá? Porque assim, doutor, ela não me expulsou de casa. Ela não deixava eu entrar na casa às vezes à noite por pirraça, porque ela dizia que eu trabalhando numa pizzaria, ela falava que eu estava com outras mulheres, que eu deveria passar a noite com essas mulheres. Ela não me expulsou de casa. Foi 2 vezes pontuais que eu fiquei fora. Quando eu fui na casa do pai dela, mas antes de ir lá, eu liguei para ela. Eu liguei e perguntei: ô Larissa, onde estão minhas coisas? Ela falou: Thiago, tá aqui na casa do pai. Eu falei: ô Larissa, eu estou precisando, eu vou embora. Ela falou: é a sua decisão. Eu falei: eu fui lá pegar. Tanto que eu falei para ela: Lara, estou descendo aí, separa minhas coisas então. Ela falou: já está tudo separado, pode vir pegar. Eu falei: beleza. Quando eu estou descendo, que eu viro a esquina, o pai dela já estava lá me esperando. Tanto que eu só fui lá porque eu cheguei a perguntar para ela: tá tudo certo? Quando eu perguntava tudo certo, ela falou: tá tudo certo. Eu imaginei que o pai dela nem lá estivesse, que eu ia lá pegar minhas coisas e ir embora. Tanto que eu deixei avisado na barbearia: falei: os meninos, eu vou só lá pegar minhas coisas, eu estou voltando. Foi só isso. Infelizmente. Tá. Vamos em frente, né? O senhor disse que estava o canivete, que parece que não queria golpeá-la, mas no momento ali, né, em outras palavras, sem querer, teria acertado ela, né? E também já deixou o local. Foi isso que o senhor disse, né? Exatamente. No momento que eu soltei o canivete, os moradores, os vizinhos, que estavam de próximo, o portão era um portão de correr. Então eles levantaram no ferrolho e jogaram o portão no chão. Aí um deles falou: ô Thiago, não fica aí dentro não, sai. Eu peguei, saí e falei assim: não, a polícia tá vindo, eu vou esperar a polícia. Porque ele estava ameaçando, eu liguei para a polícia. No momento que eu estou mostrando pro menino lá, eu estava bem chateado, eu comecei a chorar. Eu falei: ô cara, eu liguei para a polícia, eu só queria pegar minhas coisas. Ele falou: não, fica tranquilo, numa boa, a polícia está chegando aí. Nesse momento veio o pai dela com outro vizinho
Ele queria me dar uma facada, ela falou, não faz isso não. Do nada veio outro e me acertou com um carro na cabeça e me acertou com nariz. Aí o outro separava. Thiago, tudo bem, mas a pergunta que eu fiz não foi essa. Né? Eu perguntei, vou fazer de maneira bem concreta e bem direta. Quantos golpes sem querer o senhor deu na Larissa? Doutor, meritíssimo, a única vez que eu cheguei a perceber que ela se machucou foi na hora que eu acertei o vidro da janela. Tá, e daí... Porque também eu vi que foi. Tá, e essa lesão sem querer que o senhor disse foi em que local do corpo dela? Foi o momento que eu acho que acertou o braço dela aqui, ó. Tá, eu te fiz essa pergunta porque ela foi encaminhada para o IML. Né? O médico legista que verificou ao menos 7 lesões, dentre as quais, né, acho que 3 ou 4 aqui, 5 talvez se destacam, né, diante do que você está me dizendo. Primeira delas, ferida perfurante medindo 1 centímetro do braço esquerdo, ferida perfurante medindo também 1 centímetro na mão esquerda, aí depois ferida incisa medindo 5 centímetros na região interna do braço esquerdo, quero crer na altura da axila, seria, vamos dizer, o sovaco aqui, né? E outras 2 feridas incisas medindo 6 e 2 centímetros no antebraço direito. Né, o senhor mencionou que teria sido apenas um golpe no braço esquerdo, pelo que o senhor disse, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Meritíssimo, mas não era somente eu que estava com um objeto cortante, eu estava com um canivete, mas o pai dela estava com uma faca de corte, tanto que foi a mesma faca que chegou a me ferir. O pai, e ela no meio disso tudo, eu pedindo para ela sair, eu pedindo, Larissa, dá licença, sai daí, sai, gritando para ela sair, e o pai dela vinha com a faca para me acertar. Tá, o pai dela chegou a dar facada na Larissa? Eu não vi, porque no momento foi naquela correria ali, não tem como eu falar que eu vi ele acertar a própria filha. Mas ele estava com a faca. Tá. O senhor acompanhou aqui toda a instrução e quero crer também acompanhou a instrução que teve em audiência, né, antes aqui do julgamento? Sim. Tá. O senhor, quero crer também teve acesso à fase de inquérito. Veja, a Larissa ela foi vista aqui no dia de hoje, o senhor ouviu, todos ouviram, mas antes ela foi vista numa audiência e, entre outros pontos aqui, ela disse o seguinte, contou que tinha a história dos pertences e tudo mais, né? E aí, adiante, tem a transcrição aqui do depoimento dela. Diz que é uma porta de ferro, que quebrou todo o vidro, e que foi nesse momento, então, que o acusado tirou a faca, que ele tentou furar o pneu do carro do depoente, e que o acusado começou a enfiar a faca pelo buraco da porta, que seu pai, por sorte, tinha um porrete de madeira e batia na faca. Né? Dizia ela também aqui, disse ela na audiência, que segurava a porta com todas as forças, que a mãe e as crianças ficaram desesperadas, né, todo mundo gritando, daí prossegue dizendo então que o acusado foi para outras janelas e quebrou o vidro e tentou tirar o cadeado por dentro, arrebentou a porta inteira, quando então conseguiu tirar o cadeado. E aí ela prossegue dizendo aqui, nesse contexto, né, que o acusado colocou a faca para dentro e acertou a axila do depoente, que na hora não viu, só sentiu que queimou. Né, ele entrou na porta, que acertou a mão do depoente, e aí prossegue dizendo aqui como isso teria acontecido. Ela não menciona que teria sido sem querer, que teria sido um golpe só, mas ao contrário, que o senhor teria de todas as formas tentado entrar na casa, quebrou a porta, quebrou o cadeado, o portão. Né? A que se deve aqui esse relato dela, tem contraposição com o que o senhor está me dizendo aqui hoje? O meritíssimo, no momento que eu estive na casa ali, que o pai dela foi e pegou uma faca, a minha intenção de chutar a porta, de chutar a janela, era prender a atenção dele ao máximo, porque eu tinha medo dele ir até o fundo, pegar uma arma, porque a minha vida estava em risco, ele veio me ameaçar. Então, realmente, eu chutei a porta, eu cheguei, sim, no momento, o único momento que eu fui com a faca e quebrei o vidro foi no momento da janela. Na porta eu não usei a faca, tanto que a porta eu chutei com a perna. Tá, entendi. O senhor foi preso em flagrante nesse dia e foi encaminhado para a delegacia, certo? Foi. Não, no momento que eles chegaram, eles me encaminharam para o hospital. Tá, mas em sequência para a delegacia, é isso? Foi. Tá, o senhor foi interrogado lá na delegacia? Não. Tá, não houve... Quando eu cheguei na delegacia, era por volta de umas 7h30 da manhã, o policial que me levou, ele simplesmente pediu meu telefone, ele veio com o meu telefone e pediu que eu desbloqueasse, porque ele queria ligar para a Larissa para ela me prestar o depoimento. Eu fui e desbloqueei, e depois não falaram mais nada comigo. Tá, mas o senhor não teve a oportunidade de ser interrogado na delegacia? Não, porque o investigador falou, deixa você falar na audiência de custódia, como você foi preso em flagrante, na audiência de custódia você se explica. Tá. O que constou aqui no seu termo de interrogatório, movimento 1.8,
é que o senhor optou por ficar em silêncio, né, o que é um direito do senhor, ok. Depois teve uma audiência, né, a gente já mencionou aqui que foi em juízo, daí com acompanhamento do seu advogado, então constituído, né, um promotor de justiça, e quero crer aqui também um outro juiz que é meu colega do Estado de Savara. O senhor foi interrogado nessa oportunidade ou não? Eu gostaria de ter falado, mas como a defesa que eu tinha naquele momento entendeu por melhor eu ficar em silêncio. Tá. E teve uma razão especial para isso? Veja, o direito ao silêncio é um direito do senhor, o senhor pode exercer livremente, né? Mas nesse caso concreto, alguma particularidade que o senhor queria destacar? Eu tive muito problema com a minha antiga defesa. Pela ordem, excelência. O direito do silêncio ao réu foi suscitado de uma forma prejudicial. Então, a defesa entende que o réu ele não deve responder essa pergunta e entende também que essa pergunta não seja mantida. A pergunta foi feita, está registrada aqui, né? Talvez tenha havido uma confusão aqui no que se refere ao direito ao silêncio. As perguntas são feitas em interrogatório. Na verdade, quem disse que foi feito em prejuízo do acusado foi a própria defesa, né? A pergunta que foi feita é se ele respondeu as perguntas ou não e se há um motivo especial para isso. E é muito fácil de esclarecer isso também para o jurado e para as partes aqui. Não é incomum, aliás, não é incomum não, foi a própria resposta dele. Consta aqui um termo no interrogatório em que ele diz que optou, né, segundo a delegacia, em ficar em silêncio. Ele está dizendo que nem interrogatório foi. Excelência, é porque essa defesa entende. Não, eu sei, mas o direito ao silêncio doutor, é uma faculdade, eles não têm que explicar o porquê que ele optou por esse direito. É uma faculdade, ele escolhe, fala ou não fala, não tem porquê, não tem que indicar um motivo específico para se abster desse direito, né? Ou usar esse direito, na verdade. Só para esclarecer para os jurados, a defesa não era essa bancada, não era a defesa. Não, está ótimo. Os senhores encerraram em relação a esse ponto? Sim. É só para que eu possa terminar o raciocínio, né? Houve uma interrupção, mas às vezes acontece, né? Mas vamos tentar retomar aqui, né? As perguntas que se fazem nesse ponto aqui, e veja, aqui foi o melhor exemplo. Nós temos aqui um termo de interrogatório em que a delegada constou que ele teve a oportunidade de ser interrogado e ficou em silêncio. Ele está dizendo o contrário. Ou seja, se julgar a partir do que ele está dizendo, tem uma falsidade no inquérito policial. E daí a razão pela qual eu perguntei. Então, né? Com certeza, a do inquérito a gente nem questionou. A gente questionou quando ele disse que tá, foi doutor, orientado veja, pela defesa, eu vou pedir no novamente. questionário da delegacia, ninguém nem Doutor, veja, o senhor tem a palavra, o senhor pode pegar e falar, assim que o senhor encerrar, o senhor me avisa, eu falo. O que não pode acontecer é eu começar a falar mais alto, né? Daí não tem condição. Certo? Então o senhor tem a palavra, o senhor pode finalizar a sua manifestação, assim que o senhor encerrar, eu vou ver atentamente, aí eu falo. Certo. A defesa não se pôs contra o questionamento, a pergunta da delegacia. A defesa se questionou unicamente quando o senhor perguntou a ele por que o advogado dele anterior disse para ele ficar em silêncio. Qual que era essa razão que o advogado ele entrou? Aí neste ponto a gente disse que não é cabível a pergunta porque a faculdade dele usar. Mas a delegacia, com certeza, a faculdade ideológica tem que investigar. Muito obrigado. Entendi. A defesa finalizou? Tá, eu vou começar a falar, eu vou pedir a gentileza, se pela terceira vez houver uma interrupção, aí fica realmente difícil de tocar os trabalhos aqui. Né? Eu até, enfim, esse é o ponto de ser interrompido, eu até perdi aqui o raciocínio, mas enfim, o que eu tinha para colocar, eu já coloquei. Tiago, se você não quiser responder a minha pergunta, não tem problema algum, tá certo? A gente prossegue. O senhor disse então que não teve interrogatório da delegacia, que não foi dada oportunidade para o senhor, apesar de constar aqui documentalmente que foi dada oportunidade, que o senhor optou por ficar em silêncio. Eu questionei também aqui o senhor a respeito do seu interrogatório em audiência. O senhor disse que por orientação do seu advogado permaneceu em silêncio e que aqui, me parece, os advogados orientaram que o senhor não responda mais. Então, eu pergunto, Tiago, o senhor quer prosseguir respondendo as minhas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? É um direito seu. Pergunte. Tá ótimo então, Tiago. Para finalizar aqui, eu já não tenho mais muitas perguntas. Em verdade, eu perdi um raciocínio justamente porque eu fui interrompido de maneira indevida, né? Mas só para finalizar, Tiago, pelo que o senhor já disse aqui, tinha, enfim, uma desavença com o pai da Larissa, que é o senhor Valdeir, é isso? Isso. Tá. O senhor Valdeir também foi ouvido aqui em audiência na condição de testemunha, certo? E ele também menciona aqui, né, vou destacar a parte que interessa para a nossa pergunta. Ele diz o seguinte, que pulou o muro da casa do depoente e invadiu a casa. Aí, segundo ele também, o senhor acusado arrebentou a porta querendo entrar e então esfaqueou a vítima.
né, que já estava na faca da mão quando ocorreu a situação. E ele menciona que tinha as crianças, enfim, a esposa. Então, a última pergunta que eu faço para o senhor, né, o senhor disse que não deu a facada, não deu o golpe canivete, que foi sem querer e tal. O senhor Valdeir, aqui ele teria algum motivo para inventar essa história, enfim, para dizer que aconteceu algo diverso que realmente se verificou lá? Meritíssimo, eu não cheguei a adentrar a residência. Quanto ao seu Valdeir, eu não posso responder por ele, mas ele é uma pessoa que, durante muito tempo, eu nunca tive relação com ele. Até porque ele chegou a mencionar que ele me ameaçou, que eu cheguei no local para retirar meus objetos. Eu queria só deixar claro uma coisa, se tudo isso que aconteceu, ele poderia ter evitado, falado, olha, entrega as coisas dele, vai embora, segue seu caminho. Eu não fui lá para causar problema para ninguém, não. Até porque eu vivi com ela praticamente 1 ano e 8 meses, eu nunca tive qualquer problema com a família dela. Tá certo. E uma última colocação, o senhor disse que foi encaminhado para o hospital, é isso? Foi. Tá, o senhor chegou a ficar hospitalizado, internado, não? Fiquei até a manhã seguinte, cerca das 9 até as 7h30 da manhã, em observação. Tá ótimo, não tem mais perguntas, Thiago, Ministério Público. Sem perguntas, excelência. Ok, pela defesa. Tiago, você nasceu em qual cidade? Águas Formosas, Minas Gerais. E você namorou com a Larissa há quanto tempo? 1 ano e 7 meses, por aí. E você considera que ela é uma pessoa carinhosa? Como que era a relação de vocês? Assim, no começo, a gente não tem muito tempo para conhecer outra pessoa, né? E com o passar do tempo, eu percebi que a Larissa era uma pessoa de difícil relação com a família dela, e essa relação acabou se respingando em mim. Por isso que eu acho que o nosso relacionamento chegou ao fim. Ela é uma pessoa muito insegura, muito ciumenta. Eu tenho N fatos de que a coisa chegou ao fim por não estar sabendo lidar com o temperamento da Larissa. Então eu que tomei a decisão de... Você conheceu a Larissa como? Ela fazia alguns vídeos, foi por meio de redes sociais, amigos em comum. Então a gente começou a conversamos por cerca de 4, 5 meses, até eu vim para Curitiba, peguei uma folga do trabalho, fiquei uns 2 dias aqui, retornei para Londrina, até que chegou um ponto que eu e ela estavam nessa relação à distância, e ela falou, olha, Thiago, eu tenho um filho de 11 anos, de 10 anos na época, será que dava para a gente ter uma relação, você vir para Curitiba, refazer a vida aqui, já que você não tem filho, não tem nada que te prenda aí. E quanto ao interesse seu de estudar, você poderia estudar aqui em Curitiba, e foi o que me trouxe para cá. Você trocou mensagem com ela há quanto tempo até se encontrar com ela? Uns 5 meses, a gente ficou conversando. Você perguntou sobre a família dela, procurou saber? Sim, porque ela fazia muito vídeo, muito relato da convivência dela com a família, com o filho. Então eu conversei muito com ela sobre isso. Mas tem coisas que a gente só descobre no dia a dia, né? Depois de quanto tempo que você decidiu morar com ela? Cerca de uns 6 meses. E a decisão de morar junto partiu de você ou dela? A decisão inicialmente foi dela, porque ela já não estava bem com ela e o filho na casa do pai, ela já não estava se sentindo mais à vontade de morar com o pai, e essa relação comigo, a gente sentou, conversou, partiu dela, mas a decisão final foi em comum, da gente viver junto, alugar uma casa e morar junto. E você sabe por que a relação dela não estava legal com os pais? O pai dela não se dá com ninguém da família, doutor. Para começo, assim, pelo que eu sei, parece que a outra irmã dela também não se dá muito bem com o pai não dá bem com o neto, e o pai dela não... Até mesmo amigos próximos ou ex-namorados nunca tiveram nenhum contato com a família dela. Então Quantas conversas você já teve com o pai dela? Sinceramente, de chegar, sentar, oi Valdeir, oi Thiago, nenhuma.
Nenhuma. E você buscou conversar alguma vez? Eu não, nunca busquei. Sempre ele no canto dele, eu no meu. O pai dela, eu morava numa residência, o pai dela tinha uma lojinha que ficava na outra esquina. Eu passava do outro lado para pegar o ônibus para não passar perto do pai dela. A avó dela morava ali perto. Inclusive, com a mãe dela eu já tenho uma relação um pouco melhor. A mãe dela já veio conversar comigo, sempre me tratou muito bem, com muita educação. E você sentia que essa relação era recíproca, era carinhosa, que os dois se amavam, ou você sentia que um lado sugava mais o outro? Pode repetir? Se o relacionamento de vocês, você sentia que era um relacionamento saudável ou era tóxico? Olha, no começo, Dudu, como eu falo, eu vim pra cá, eu conheci uma pessoa que tinha uma vida que eu considerava muito legal, foi uma pessoa corajosa, trabalhadora, estudiosa, e isso me aproximou muito dela, porque era um perfil parecido com o meu. Só que com o tempo eu descobri que a Larissa se tornou uma pessoa possessiva, insegura, eu não tinha muitos amigos, os poucos amigos que eu tinha, ela me perseguiu virtualmente, ela chegou a quebrar celulares meus, rasgar roupas minhas, sabe? Muita coisa. O Thiago, que esteve aí por várias vezes, ele presenciou diversas cenas dela que a gente não entendia o porquê. Então foi uma relação que me fez muito mal, mas que, por gostar dela e por entender que ela também gostava de mim, isso durou cerca de 1 ano, a gente vivendo na mesma casa. Só que chegou um ponto que eu falei, ela não dá mais, eu não queria mais. Você trabalhava com o que nessa época? Nessa época eu trabalhava com vendas. E ela? Trabalhei no shopping... Parque Shopping Barigui. E ela trabalhava com o quê? Ela ficou muito... Olha, logo no começo da nossa relação, veio aquela pandemia. Ela trabalhava numa escola de idiomas. E daí ela acabou ficando desempregada. Então ela ficou um tempo desempregada. Depois ela foi trabalhar no sushi. Em casa ali, como é que era a divisão de contas? Vocês dividiam? Ela bancava, você bancava? Assim, a gente sempre foi muito aberto na questão financeira. Então ela sabia quanto que eu ganhava, eu sabia quanto que ela ganhava. A gente sempre levou tudo bem certinho, os nossos objetivos, viagens. Então era tudo bem dividido. Você e a Larissa então discutiu muito, você disse? Olha, doutor, na verdade discussão não tinha muito, porque eu sou um tipo de pessoa que eu só discuto quando eu acho que a coisa tem solução. Então eu vi que nesse momento eu e a Larissa chegou num ponto que ela falava, eu deixava ela falando. Mas durante esse ano, você namorou com ela quanto tempo, total? Namorar? Morar junto quanto tempo? Ao todo 1 ano e 7 meses juntos. Só que 6 meses eu vivi lá no centro. Eu morei no centro e ela morava com o pai dela. Nesse 1 ano, então, aproximadamente, vocês moraram juntos? Moramos 1 ano e 1 mês. 1 ano e 3 meses, essa é a pergunta. 1 ano e 1 mês juntos. 1 ano e 1 mês. Nesses 13 meses que você ficou com ela, vocês discutiam muito? Não eram discussões muitas, porque eu não prorrogava as discussões. Mas a Larissa, qualquer motivo, era motivo dela ter briga, dela ter discussão. Só que não eram tantas, doutor. Não foi assim uma vida de conflito. Até porque existia uma criança. Tem o filho dela que tinha 11 anos. Então eu sempre procurei dar bom exemplo pro filho dela, não passar um mau exemplo. Eu não fui um mau marido para ela, eu fui um amigo pro filho dela. Você era próximo do filho dela? Muito. Olha, o pai dela, eles são de uma religião, então ele não levava o menino para jogar bola. O menino com 11 anos de idade, o menino não tinha convivência com amigos. Então eu fui uma pessoa que aproximei esse menino de ter mais amizade com os amigos, de ter mais convivência. Sabe dizer se o filho dela gostava de você? Gostava. Te via como pai? Como pai não, doutor. Acho que como pai ele já passa por um drama familiar grande, mas como um amigo. Eu vou dizer que ele me via como um amigo. E você não tinha problema nenhum dela ter filho, pra você era tranquilo? Não, eu conheci ela sabendo que ela tinha um filho. Eu já sabia que ela não tinha uma boa relação com a família. Só que as coisas, eu só fui descobrir mais aprofundadamente isso aí quando eu fui viver com ela. Os pais da Larissa, ou até mesmo a criança, já presenciaram vocês discutindo? Não, principalmente a criança, a gente sempre resguardou a criança. Nunca discutimos na frente do Caleb. Deixa eu entender qual foi o motivo-chave
vocês decidiram terminar. E de quem que foi essa decisão? Você sua ou dela? A decisão foi unicamente minha. Chegou um ponto ali por meio de junho, julho, eu cheguei aqui com um ponto final. Porque a Larissa, ela ficava trazendo problemas da casa dela para minha casa. Problemas como, hoje o pai discutiu com a mãe, o pai discutiu comigo, e aquilo foi me cansando. Ciúmes dela demais. A Larissa chegou aí em trabalho meu, bater boca com o gerente. O caso que o Thiago relatou, por exemplo, de eu estar no cachorro quente com ela, com outras pessoas, ela falar que eu estava indo encontrar o cara, porque o cara estava marcando encontro com outra mulher. Então o ciúme e a possessividade da Larissa nessa relação, foi um momento que eu falei, não dá mais para eu viver com você, eu não quero mais, segue sua vida, eu se dá minha. Tanto que quando a gente se separou, eu cheguei a cogitar morar em Curitiba. Os lugares que eu queria visitar era ali atrás, para saber onde eu ia morar. Eu falei, então, beleza, vou pegar minhas coisas e vou para casa de parentes meus, para Ribeirão Preto. O fato foi dia 29 de nove de 2021. Exato. Quando vocês terminaram, qual foi a data? Você lembra? Lembro. Nós terminamos, foi no dia 12 de julho. E no dia 28 de julho eu fui para Ribeirão Preto. Dia 12 porque completava exatamente 1 ano e 1 mês que a gente morava naquela casa. Então, 28 de julho, você foi para Ribeirão Preto. Exatamente. Tinha largado ela. Larguei ela. Levou roupa? Só levei minhas roupas, meus livros e documentos. E aí, quando você voltou a morar com ela, por quê? Eu fiquei com Covid. Foi lá pro final do mês de agosto. Ela veio falar comigo, olha Thiago, você tá aí, o Arthur, e ele é um grande amigo da minha família, eu fui morar na casa dele, ele já é um senhor de idade. Foi quando eu falei com ela, olha lá, eu tô aqui, eu tenho risco de passar Covid pra esse cara, e tudo. Ela falou, Thiago, vem aqui pra casa, fica aqui um tempo até você se recuperar, depois você volta, se você Qual é quiser. o nome desse senhor que você morou? Arthur. Lá de Ribeirão. Exatamente. E aí eu vim pra cá, fiquei 15 dias bem ruim, ela me ajudou, cuidou de mim. Assim como quando ela ficou doente, eu também cuidei dela. Nós éramos muito parceiros nesse ponto. Agora, a questão de viver junto, de retomar uma relação, não dava mais. E você ficou bom, pronto, sarou de Covid, e já decidiu ir embora ou ainda você ia tentar? Não, porque assim, quando eu fiquei bom, eu também voltei de Ribeirão com dinheiro, entreguei pra ela, falei, olha, faça compras, não sei como é que é a situação. Ela falou, não, Thiago, eu tô bem financeiramente, eu não precisa se preocupar. Mas logo que eu fiquei melhor, os meninos da barbearia me indicaram uma pizzaria. Falou, lá tá precisando de garçom, você não quer ir lá não? Eu fui pra lá. E foi aí que começou todo o problema. Porque quando eu tava ruim, ela tava cuidando de mim. Mas logo que eu fiquei bom, que eu comecei a trabalhar, e o horário era das 5 da tarde até 2 da manhã. E aí era onde começou muitos problemas e a coisa ficou pior. E eu questionava ela, olha, a gente está separado, você está me dando uma força, eu vou mudar. Eu não vou continuar com você, eu estou indo embora. E ela não aceitou. Como se chamava teu patrão aí na pizzaria? Floresval era o gerente. Eu tinha um contato direto com o gerente, com o dono não. Qual que é o nome da pizzaria? Avenida Paulista. Você disse que levou suas roupas. Quando você voltou de Ribeirão, você trouxe ela de volta e eram essas roupas que estavam na casa do pai? Claro! E eram essas roupas que estavam na casa do pai? Exatamente. Tá. Como essas roupas foram parar na casa do pai dela? Ela foi lá, tirou de casa e levou para casa do pai dela. Tá. Eu não entendi muito bem. O fato foi dia 29. Exato. Quando que você terminou com ela? Da vez que eu voltei de Ribeirão Preto? Agora, a última vez o fato que nós estamos... Então, um dia antes. No dia 28 eu falei, Larissa, amanhã eu tô pegando minhas coisas e tô indo embora. E nesse dia você dormiu onde? Dia 28 e dia 29? Do dia 28 ao dia 29 ela foi pra casa, eu dormi na rua. Tá. Eu fiquei na porta de casa lá igual um cachorro. E aí você ficou na porta de casa, ela não apareceu, como é que você descobriu que Ela as coisas... estava dentro de casa e não queria abrir a casa pra mim. Porém, eu falei, não vou chamar a polícia, porque às vezes o filho dela tá aí, não vale a pena. Falei, vou esperar ela. Eu tinha chegado tarde, aí no outro dia de manhã ela abriu o portão. Beleza, no outro dia de manhã ela abriu o portão na casa de vocês. Isso. E aí as suas roupas já não estavam lá ou ainda estavam? Eu entrei, tomei banho e fui até o trabalho dela com ela. Ela pediu que eu fosse até lá. Eu só fui descobrir que as coisas já não estavam dentro de casa quando eu retorno ali da Salgado Filho. Que é quando eu vou primeiro, falo com a mãe dela, chego em casa e não vejo nada meu lá. E aí você ligou pra ela? Ligar, ela
atendia, eu tive que ir direto na casa do pai dela falando com ela. Ela tava lá, eu falei, ó, cadê minhas coisas? E a resposta dela foi, vai perguntar para suas vagabundas. Sendo que a casa não estava arrombada, e quando eu liguei para a polícia, o policial perguntou, ela tá alegando então que você foi furtada? Eu falei, como? Se a casa não estava com sinal de arrombamento, o cadeado tudo certinho, a porta, só que minhas coisas não estavam lá. Só para esclarecer aqui, rapidinho, você foi até a casa dos pais e ela disse para você isso, que era para você pegar a tua sopa com as suas putas, é isso? Exatamente. Que horas eram isso? 3h30, 4 horas da tarde. Tá, o fato foi às 8h30, e aí você foi para onde? O que aconteceu nessas 5 horas? Eu fui pra barbearia, porque quando eu liguei pro policial, pedindo uma solicitação, eles não vieram. E falaram, ó, faz o seguinte, esfria a cabeça, depois você fala com ela. Peguei e fui pra barbearia. Ela me ligou. Quando eu atendi, ela começou a falar que eu era um ingrato, que eu não podia ir embora. Depois de tudo que nós vivemos, eu desliguei o telefone. Fiquei na barbearia assistindo o jogo, deixei a poeira lá a chave. Foi quando eu ligo pra ele, falou, lá, pô, me dá minhas coisas, eu quero ir embora. Eu tô sem comer, sem tomar banho. E A ela barbearia era de um amigo seu? É, do Thiago. Tiago. Isso. E aí você ficou lá até que horas para ir na casa do pai dela de volta? Até perto ali das 8 horas. Tá. E aí você decidiu, deu 8 horas, deu um estralo na sua mente, você decidiu ir para lá ou o que aconteceu? Eu liguei para ela antes, falei, ô Larissa, eu preciso das minhas coisas, eu quero ir embora, eu tô sem tomar banho, eu tô sujo, só me entrega pro tá aqui no pai. Eu falei, tudo bem, posso ir aí pegar? Ela falou, pode. Eu falei, tá tudo certo aí? Ela falou, tá tudo certo. Quando ela falou isso, eu falei, pô, então tá tudo legal, eu vou lá. Só que quando eu chego na porta, o pai dela já tava lá me ameaçando. Ele apontou, ele falou, ó, vai ver. Eu falei, porra, o que esse cara quer comigo? Como é que ele bateu a porta e falou, ó, eu vou matar aquele desgraçado agora. Eu falei, eu vou ler o muro. Tá. O que tem no alto aqui é que ele estava no portão. Mas ele estava no portão ou na casa dele? Isso aí quando ele te fez algum sinal? Tava no portão. Ele não tava na casa da casa, não. Ele tava na calçada lá do portão. Tá. Mas ele te fez esse sinal, você ouviu ele falando, qual que era a distância que vocês estavam? Vou colocar assim uns 30 metros, porque ele gritou, ele fez sinal com a mão, estava virando a esquina quando eu desci, ele gritou e apontando o dedo. Então, todos que estavam ali próximos também escutaram. E aí você disse que ele bateu a porta ou foi o portão? É isso que eu não entendi, porque agora eu quero saber por que você pulou o muro, como é que foi. Aquele portão dele é um portão de trinco que ele corre embaixo. Ele entrou pra dentro, jogou o portão e falou, agora eu mato aquele desgraçado. Quando ele entra pra dentro da porta, eu pulo o muro, a Larissa vai e empurra a porta. Quem empurrou a porta foi a Larissa. Porque do portão da casa dele, onde a casa dele tem espaço de garagem, então estava 2 carros na garagem, devia dar ali cerca de uns 7 metros até a porta. E então você veio correndo, esses 30 metros, pulou o muro e nesse momento que a Larissa fechou a porta, beleza? Foi, porque ele entrou, quando ele me viu e me ameaçou, ele já entrou Mas pra deu dentro da tempo garagem. dela chavear ou ela ficou segurando com as próprias mãos? Ela ficou segurando com a mão, agora se estava chaveado ou não, não dá pra Ela saber. estava sozinha nessa porta ou tinha... Não, o pai dela estava do lado dela com uma faca. Como? Me explica aí, ela estava segurando a porta, o pai também, ou ela estava segurando e o pai dela com a faca olhando? O pai dela com a faca querendo vir pra cima de mim. Mas Falou, entra aqui. Ele falava a todo momento, entra aqui pra você ver, entra aqui que eu te mato, entra aqui que eu te mato. E os vizinhos lá na hora. A Larissa começou a gritar, pedindo, ô Tiago, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E Eu você falei, lembra o que você estava falando nesse momento pra ela? Eu falava, dá licença, eu falava para ela, sai daí. Eu pedi pra ela sair da porta, ele quer me matar. Ele já falou que quer me matar. Eu falei isso pra ela. E o que você, quando você decidiu correr, pular o muro, abrir aquela porta, o que você queria? Se aquela porta se abrisse, o que ia acontecer? Ah, doutor, sinceramente, ia ter uma briga entre eu e o Valdeci, o Valdeir. Nesse momento você estava na porta, você quebrou. Me descreva essa porta primeiro, como é que era? É uma porta de ferro e tem um basculhante que fecha a porta. Esse basculhante é de vidro. E a porta tem uma maçaneta de ferro. E essa porta, assim, no momento ali, talvez não pensou, mas era possível, se você tivesse com a finalidade mesmo de arrombar aquela porta, você conseguiria? A porta foi arrombada. Tanto que o próprio pai dela, quando a polícia chega, ele fala pro policial, olha, que arrebentou minha porta toda ali. A porta chegou a quebrar. Só que quando eu fui pra janela, ele correu pra dentro do quarto
que tava aqui a porta, e do lado tinha o quarto. Quando ele vai para dentro do quarto, eu imaginei, eu vou prender a atenção dele, porque ele deve estar indo pegar uma arma, alguma coisa. Só que a Larissa foi junto. Deixa eu ver se eu entendi. Você conseguiram abrir a porta, só que nesse momento que você abriu, o pai dela correu pro quarto, então, e aí você foi pra janela? Foi. A porta chegou a ser arrombada. E essa janela estava aberta? Como é que tava? Fechada. A janela era aquela janela de correr normal, estava fechada. Aí tinha um vidro, não sei se chama bistrô, como é, porque é um vidro grosso. E aí não tem como você ver muito para dentro, entendeu? Para ver você tem que quebrar. Porque quem está de fora não consegue ver muito lá para Mas dentro. você conseguiu quebrar essa janela? Você conseguiu... Quebrei. Quebrou? E você conseguiu ter acesso à área de dentro, assim, com a sua mão? Tive. E quando eu quebro o vidro e eu coloco o braço para dentro, ele veio e me acertou uma facada, que é onde eu estou machucado. E é um momento que eu... Tem cicatriz? Tem. Mostra aí. Tem. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas Levei você... ponto. Aí, dá pra ver. E foi a hora que eu entro com o braço pra dentro e ele acerta a facada. Beleza. Quando ele acerta a facada, a Larissa tá onde? A Larissa tá do lado, segurando a janela, que é o momento que eu viro a faca, que eu viro o canivete Pode assim. sentar. Como? Não, só pra você sentar pra falar. Ah. Pra poder ver você. Pode continuar. Que é o momento que ele me acerta, que ele me acertou, que começou a sangrar meu braço, que eu virei assim, eu vi já disse, ai, aí na hora que a Larissa gritou, eu falei, puta, aí eu xinguei, falei, nossa. Em questão Aí eu da xinguei. Larissa, Quê? vamos lá, em questão da Larissa, você queria matar ela? Não, doutor, não queria fazer nada com ela, não era um problema com ela. Em questão ao seu ex-sogro, você queria matar ele? Doutor, ele queria me matar, eu queria me defender. Tá. Eu estava numa situação em que ele mesmo falou para mim, ó, você não tem parente aqui no Paraná, sua família está lá em São Paulo, está lá em Minas, se eu te matar aqui, ninguém não vai nem saber. E a Larissa não querendo que eu ia embora. Ela sabe muito bem que o pai dela estava me ameaçando há tempos. E eu não queria ir embora por conta disso. Falei, como é que eu vou viver do lado de uma pessoa, numa situação conflituosa dessa? É melhor eu seguir meu caminho. E nessa hora que você Porque se estava eu na soubesse janela tudo ali, isso que ia ter problema, eu jamais teria saído de Ribeirão Preto. você... Eu jamais teria deixado Londrina, sabe? Não teria nem vindo me envolver com ela para causar todo esse problema na minha vida. Como ela mesmo falou, e todo mundo que me conhece sabe, eu não sou um cara de briga, nunca me envolvi em brigas na minha vida, com quase 30 anos. Beleza. Mas o que eu queria que você talvez escrevesse para mim, para os jurados, é que se você se recorda, nesse momento que você estava ali na janela tentando abrir, o que você estava pensando, o que estava passando na sua cabeça? Olha, eu queria adentrar a residência. Eu iria adentrar. Não, mas o que você estava pensando? Eu preciso entrar aqui por quê? O que você estava pensando? Eu estava numa situação que eu imaginei que o pai dela ia me matar. Eu falei, pô, eu tenho que me defender. Tá. E aí, depois que você foi ali, tentou abrir a janela, você viu que a Larissa se feriu, que ela gritou ai ai, fala pra mim o que aconteceu exatamente nos próximos aí, o que aconteceu? Nossa, Bruno, aí na hora que ela começou a ficar, aí eu xinguei puta, e tirei, soltei o canivete no chão, pus a mão na cabeça e falei, poxa, veio um vizinho e falou, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que a Larissa se machucou. Aí ele falou, ô Thiago, mas que confusão foi essa? Eu falei, o pai dela tá falando que vai me matar. Ele falou, vem pra cá. E o portão, ele já tinha relado o portão do chão. Foi quando eu fui com ele até o outro lado da esquina e fiquei sentado. Explica pra mim o seguinte, você, no momento que a Larissa gritou ai ai, se você quisesse, você tinha continuado ali, você conseguiria desferir mais golpes ou tinha alguém ali já te segurando? Não, porque da forma que ela segurou, se eu quisesse ter acertado ela mais, eu teria, mas eu não quis em momento algum acertar Beleza, mas ela. a pergunta é o seguinte, você parou porque você se arrependeu, seja lá porque Claro. ou algum vizinho Não. que veio te segurou? Não, ninguém me segurou. Eu parei na hora. Eu falei, poxa, quando ela gritou, eu falei, nossa. Tá. Aí eu parei na hora. Aí você Soltei o jogou canivete no chão. Jogou o canivete no chão e você andou Foi. mais quantos metros até você encontrar algum vizinho? Até como é que foi? Você saiu andando, os vizinhos estavam dentro da casa, dentro do terreno ou fora na rua? Eles não chegaram a entrar da garagem, mesmo jogando o portão para fora, pelo fato de tanto o Valdeir com a faca lá e eu tava com o canivete, eles não entraram, eles ficaram lá na calçada. Aí na hora que eu vi que ela machucou, eu joguei no chão e fui andando. Beleza. Aí veio um vizinho, falou, olha, chamaram a polícia, você quer ir embora? Eu falei, não, porque ele tá me ameaçando, deixa a polícia chegar. Sentei lá do lado de fora.
E aí, qual o momento que você levou uma paulada? Foi antes ou depois? Ele veio pra cima de mim. Mas Ele você veio pra já cima de tinha mim. sentado? Já estava sentado. Já estava sentado. Qual parte que ele acertou na tua cabeça? Não foi ele, foi um vizinho dele que me deu uma caibrada. Na cabeça, onde eu tenho aqui, ó, não sei se dá pra ver, tem uma Você tá cicatriz. muito baixo, tem que levantar um pouco. Presta mais um pouquinho a cabeça só agora. Tá. Onde que é o machucado? Aqui, ó. Tô vendo, Ó, vi. foi bem uma caibrada. No Nesse nariz também. e no nariz. Ah, E foi a hora que eu comecei a sangrar. Então, o nariz está até quebrado. Tá. E quando você levou essa paulada e quebrou teu nariz, você reagiu? O que você pensou? Eu já não estava com o objetivo ali de confusão, porque eu fiquei muito em choque com o que aconteceu com a Larissa. Porque não foi a minha intenção machucar ela. Foi a pessoa que viveu junto comigo. Aí eu já estava lá sentado. Ele veio e me acertou na covardia. Os outros vizinhos chegaram e falaram, não bate nele. Ele já está aqui esperando a Tá. polícia. Esse vizinho que te deu a paulada, você sabe escrever ele pra gente? Sei que escrever sim. Tá. Você conseguiria descrever. Você sabe onde ele mora? Ali em qualquer das casas? Olha, eu estou morando 1 ano e 1 mês ali, eu não frequento aquela região onde moram os pais da Larissa. Lá eu não conheço absolutamente ninguém. Tá. Mas o vizinho eu lembro bem o rosto dele. Então, se a polícia tivesse te perguntado, você conseguiria descrever as testemunhas que ali estavam? Sim, porque quando a polícia chegou e veio falar comigo, quem me atendeu foi uma mulher. Aí ela falou assim, olha, você tá bem, tá com seus sentidos? Falei, tô sangrando bastante. Falei, então você fica quieto, tá vindo a ambulância aí, você vai ser encaminhado. Tanto que eu só fui saber o que realmente tinha acontecido com a Larissa, que ela chegou a estar mal, foi já na delegacia da mulher, que eu fui saber que ela levou ponto, que ela estava bem ruim. Entendi. Aproveitando que você disse aí que a polícia chegou a falar com você, você lembra quantas polícias chegaram, se era homem e mulher, quantos homens, quantas mulheres? Ah, eu lembro que chegou um carro, tinha um homem e uma mulher. E logo depois veio o SIAT. Aí eu entrei para dentro da ambulância do SIAT. Ah, nesse momento que você foi acertado, atingido na cabeça, quanto tempo demorou para a polícia chegar? 3 minutos? 2 minutos foi bem rápido. Nesses 3 minutos, se você quisesse ter fugido, você conseguiria? O pessoal pediu, cara, vai embora que tá chegando a polícia. Vai ter problema. Eu falei, não, Pessoal, cara. que pessoal pediu? Os moradores, as pessoas que estavam ali perto. Mas, para esclarecer, foi dito que os vizinhos te seguraram. Você confirmou que eles te agrediram. Como é que estava ali então? Se tinha alguém te agredindo e outro mandar fora, estavam discutindo entre eles, o que estava acontecendo? Olha, os vizinhos não me agrediram. Um vizinho veio me agredir com paulada. Os vizinhos não. E eles não me seguraram. Eu não estava seguro. Eu estava sentado no chão. Eu já estava aguardando a polícia. Esses 3 minutos que passaram, quando a polícia chegou, você se recorda se algum homem policial conversou com você? Se ele foi até ali? Você já disse que uma mulher foi até você. Depois que essa mulher foi até você, teve outra pessoa, algum outro policial? Foi só esse contato? Não teve. Tanto que ela pediu, ó, se acalma aí que o SIAT está chegando. Só. Quem te levou para o hospital? Era um policial homem, policial mulher, ambos quantos? Na ambulância comigo era um... Acho que ele estava com a roupa parecida à roupa de bombeiro. Ele não estava vestido a farda da polícia militar. Mas em algum momento, seja para o hospital ou para a delegacia, te levaram no camburão comum? Só do hospital para a delegacia, Do de hospital manhã. para a delegacia, foi homem, foi mulher que te levou? Foi ambos? Foi um homem e uma mulher. E desse trajeto inteiro, agora para te perguntar, desde que você foi acertado, desde que a polícia chegou, você foi para o hospital, você foi para a delegacia, em algum desses lugares você deu algum depoimento, conversou com algum policial? Eles não quiseram falar comigo. Não falaram nada comigo. Você chegou a dizer em algum momento que você queria matar a Larissa para alguém? Não falei nada. Você tem ideia como isso veio parar nos autos? Da onde poderia ter surgido essa afirmação? Não tenho ideia. No Eu não falei com ninguém. No momento que a polícia chegou, você se recorda se a polícia tomou depoimento das testemunhas ou de alguém no local? Não. A policial chegou, veio conversar comigo e eu estava sangrando bastante, porque eu estava com esse corte na cabeça e no nariz. Sangrei muito, tanto que a minha camisa estava toda suja de sangue. Eu só aguardei a chegada do SIAT e foi a orientação da policial para manter-se a calma, que eu ia ser encaminhado ao hospital. Quando a polícia chegou ali, ela perguntou questão de faca, se você realmente, elas tentaram entender de você algum fato?
Pra mim não perguntaram nada, absolutamente nada, só falou, ó, mantenha a calma que o SEAT tá vindo aí. Me explica uma coisa, quando a polícia chegou, a policial conversou com você, algum dos policiais ficaram ali do teu lado para você não fugir, ou eles te abandonaram e saíram andando? Não, eles estavam ali do lado do... eles foram falar com o Valdeir, eles não ficaram do meu lado ali. Só que chegou o SEAT e o SEAT veio... Ambos policiais? Os dois? Ambos. Nesse momento, se você quisesse, poderia ter fugido. Bem antes, já poderia ter saído. E você viu se além de... Valdecir é o pai da vítima. Valdeir. É o seu ex-sogro. Valdeir é teu ex-sogro. Isso. Você viu a polícia conversando com alguém além dele? Não. Após a polícia conversar com o Valdecir, a ambulância já chegou? Você já saiu? Como é que foi? A polícia chegou, eles ainda estavam conversando lá. Foi quando a policial mulher veio, eu lembro que ela falou, ó, eu já encontrei ele aqui sangrando, estava machucado. E daí pra frente foi só com o policial na ambulância. E essa dupla de policial, a Vanessa e o Zaqueu, que te atenderam, foram os mesmos que te levaram do hospital para a delegacia? Não, foram outros. Foram outros, tá. Ali você disse à polícia que você foi agredido por um vizinho, ou não disse nada sobre a agressão? Não disse nada. Não disse nada, tá. Eu preferi ficar calado porque eu falei que ia falar na delegacia. Eu pensei em falar somente na delegacia. Será para deixar claro, você parou por vontade própria, não foram os vizinhos. Não, foi eu mesmo. Na hora que eu vi que ela acabou falando ai, 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 eu parei. Tá. Tiago, eu agradeço a compreensão da justiça e vou passar a palavra aos meus colegas, tá bom? Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Primeiramente, recebo os cumprimentos do seu conterrâneo, também sou de Minas Gerais. Estou aqui em Curitiba para fazer justiça hoje, se assim Deus nos permitir. Primeiramente, você disse que você ligou, antes do fato, né? Você ligou para os policiais para que eles te acompanhassem até a casa do seu ex-sogro, para que você buscasse os seus pertences, é isso? Foi. Perfeito. Você está preso há quanto tempo, Thiago? 1 ano, 4 meses e 3 dias. Você acha que o Estado falhou com você? Seja por conta dos policiais não quererem ir com você até a casa do seu ex-sogro, seja por esse tempo que você está preso? Você acha que o Estado falhou com você? Eu acredito que se eu tivesse tido um apoio policial naquele momento, tudo isso teria sido evitado. Correto. Sobre a sua vida pretérita, antes de conhecer a Larissa, você pode falar um pouquinho para mim? Se você tinha casa, se você morava, claro, se você trabalhava, claro. Se você estudava? Eu venho de uma família humilde, no interior de Minas Gerais. Sempre estudei, sempre trabalhei. Quando eu tive, com 21 anos, eu comecei a fazer um cursinho. Eu cheguei a ser gerente de loja. Desse cursinho eu consegui fazer a prova do Enem, fui aprovado. Tive a oportunidade de fazer inúmeros cursos, dentre eles medicina, biomedicina, escolhi fazer direito. Fui para a Univale de Itajaí, fiz 2 anos e meio lá, travei por conta que eu estava num desgaste muito grande de trabalho, faculdade. Então eu me desgastei muito. Sempre fui um cara muito alegre, sempre vivi. Tive várias namoradas na minha vida, nunca passei por isso. Então é basicamente isso, doutor. Sempre levei a vida... Hoje me arrependo de tudo que aconteceu. Me arrependo até mesmo, doutor, de falar assim, poxa, eu acreditei em alguém que eu jamais faria isso com ela, o que ela fez comigo. No sentido de, ela sabia muito bem que eu vim pra cá porque eu estava doente, eu não ia continuar com ela. Isso era algo que estava claro entre nós e ela não quis aceitar. Mas eu nunca tive a intenção de fazer mal nenhum a ela ou a qualquer pessoa. Quando o senhor decidiu morar com a Larissa, ou seja, mudar para Curitiba, o senhor largou tudo que o senhor tinha para viver esse amor com a Larissa, é isso mesmo? Porque na verdade eu estava completando 27 anos, a gente já conversava há um tempo, e naquele momento eu entendi que ela era uma pessoa ideal para mim, assim como eu me via ser uma pessoa ideal para ela.
a gente começa um relacionamento acreditando, acima de tudo, que a gente vai estar junto, vai se completar. E foi com esse objetivo que eu deixei minha vida toda em Londrina. O que ela disse é a mais pura verdade. Eu trabalhava, eu tinha uma vida estável, financeiramente. Eu queria relatar também, doutor, e deixar nos autos aí que eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Sempre trabalhei, conquistei tudo na minha vida à base do trabalho, do meu esforço. E no ano de 2019 eu parei a faculdade. Eu tive muitas pessoas que falaram assim: pô, Thiago, fica aqui, eu te ajudo. Pô, Thiago, fica aqui, você é meu amigo. E não, eu decidi seguir minha vida só. É muito triste para mim, eu estar aqui hoje, saber que uma pessoa chegou a falar que eu fiz tudo isso cobrando 5 mil reais da pessoa. Pô, eu nunca falei isso, doutor. Nunca. Eu nunca exigi dinheiro nenhum de mulher nenhuma. Eu escutava do pai dela que eu sou vagabundo, que eu sou à toa. O cara me conheceu com 27 anos de idade. Eu nunca conquistei na minha vida, eu nunca passei por cima de ninguém. Eu nunca agredi ninguém. Eu nunca subornei ninguém. Eu nunca quis extorquir nada de ninguém. Poxa, eu queria que as pessoas colocassem na cabeça que se eu fui embora para Ribeirão Preto, um mês antes do fato, sem levar nada dessa casa. Eu nunca exigi nada dela. Ela que falava: olha, Thiago, você me ajudou a conquistar, é um direito teu. Eu falei: não, Lara, fica para você. Eu só quero que você me dê minhas roupas, minhas coisas. Eu não estou dizendo isso para emocionar ninguém, não, mas é muito triste para mim, gente. É muito triste para mim eu escutar isso de alguém. Quando eu recebi a denúncia, todos os dias, em 1 ano e 4 meses, eu deito e fico pensando: poxa, tudo que eu fiz por ela, tudo que eu fiz na minha vida para hoje chegar num ponto da minha vida que alguém falou que eu tentei extorquir, que eu tentei tirar 5 mil dela e que eu queria matar a pessoa porque ela não queria, se negou a me dar. Não teve nada disso. Nunca teve nada disso. Perfeito. Eu tenho 29 anos de idade, sabe? Eu tive uma vida antes de conhecer ela. Eu conheci ela com 27 anos. Eu tive outras pessoas na minha vida, tive outros relacionamentos. Perfeito. Só mais uma pergunta. Você me parece, Thiago, um cara muito tranquilo durante toda a sua vida. Assim, em algum momento, você, anteriormente, né, a esse fato, a esse ocorrido, você pensou que algum dia pudesse ficar preso, ficar tanto tempo preso? Alguma situação na sua vida, no seu sentimento, no seu íntimo, no seu intrínseco, passou pela sua cabeça, pelos seus pensamentos, a ideia de ficar preso? Nunca passou pela minha cabeça sentar diante de um tribunal do júri. Eu que estudei direito, eu que sempre tive uma boa relação com as pessoas, eu nunca pensei em ficar preso. Eu nunca cometi algo na minha vida que transgredisse a lei. Perfeito. Eu sempre busquei andar corretamente. Perfeito, perfeito, Thiago. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais alguma pergunta? A defesa encerra por aqui, excelência. O Conselho de Sentença, alguma pergunta? Tira esse microfone aí, por favor. Está ali já? Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Espero que dentro do possível esteja bem aí. Você relatou que o pai da Larissa estava com uma faca, correto? Correto. E a Larissa, durante todo o tempo, ela falou que o pai dela estava com um bastão, inclusive descreveu a cor do bastão como um bastão branco. Uhum. Era uma faca ou era um bastão? Me diz uma coisa, eu vou responder com a cicatriz. Ele me acertou, eu não me autolesionei nessa cicatriz, não. Um bastão não faria esse corte que foi feito. E em nenhum momento pode ter cortado na hora que você colocou a mão no vidro, isso aí? Olha, eu cheguei a atingir o vidro com essa mão e com essa aqui. Se fosse para ter um corte, provavelmente eu poderia ter tido cortes também, na mão ou em outras partes do braço. Por que teria que ser exatamente aqui, onde eu me machuquei? Você falou que assim que você viu que a Larissa se machucou, você parou, largou o canivete e foi para a rua. Certo. O seu sogro, ele em todo momento estava te ameaçando de morte e tudo mais, né? Você acredita que nesse momento
a partir do momento que o pessoal levou a Larissa, ele não poderia ter ido até você para tornar reais essas ameaças dele? Quando eu cheguei a falar isso, quando eu vou para o outro lado da esquina, ele chegou a vir atrás de mim com a faca. E um dos vizinhos falou, não faça isso. Eu falei isso aí. Ele veio atrás de mim. No momento que eu sentei, eu não sei o que ele falou para um dos vizinhos lá, que era um cara que eu lembro até hoje o rosto dele. Ele tomou as dores, pegou um pedaço de carne e me acertou na cabeça e no nariz. Você por acaso sabe, Tiago, eu sei que não sei se foi cerceado de você a oportunidade de falar, mas você sabe por qual motivo o seu Valdeir ele nunca apareceu como teu alvo principal dos autos pela defesa anterior ou por essa? Olha, assim, o que eu ouvi dizer, o que eu sei, é que existe uma acusação da Larissa contra mim, dizendo que ela foi o alvo por ela ter se ferido. E ele não foi ferido na situação toda. Entendi. E se hoje você fosse absolvido, você ia morar onde? Ia continuar em Curitiba, ir embora aqui? Olha, eu peço muito pela minha absolvição, eu quero muito retomar a minha vida, e assim, para Ribeirão Preto, retomar próximo das pessoas que eu conheço. Eu acho que, no primeiro momento, o choque meu foi muito grande. Eu acho que muitas pessoas não se põem no meu lugar e falam o que é 1 ano e 4 meses dentro de uma prisão. E o pior de tudo, eu saber que eu estou preso por ferir alguém que eu nunca quis, que nunca foi minha intenção. E nesse período que eu tive preso, ela chegou a vir me visitar, sem eu nunca ter pedido ela nada. Eu nunca pedi para ela vir aqui me ver, nunca quis falar com ela. Mas quando eu vi as feridas que ela ficou, me doeu muito. Mas nunca foi minha intenção machucar ela. Ela dormia do meu lado, quando eu fiquei doente ela cuidou de mim. Quando ela esteve mal, eu estive do lado dela. Quando o filho dela esteve mal, eu estive do lado dela. Nós fomos companheiros um do outro. E com o fim de eu sendo absolvido, voltando à pergunta que foi feita, eu gostaria muito de voltar a viver a minha vida, a seguir meu caminho e deixar tudo isso para trás, sabe? A última pergunta, se o doutor me permite. Claro, fica à vontade. Não tem Você limitação de comentou tempo. que fez várias ligações para a polícia, né? Você sabe por qual motivo nenhuma delas foi transcrita ou Não pode. foi mencionada pela defesa nos autos? Olha, a minha antiga banca de defesa estava em posse do meu celular. E no meu celular tinham sim, não foram várias chamadas, foram 2. Uma eu fiz por volta das 4 horas, logo que houve o primeiro fato, de eu ir na casa dele e ele me ameaçar, e eu sabendo que minhas coisas ali estavam, e outro por volta das 6h30. Tanto na primeira quanto na segunda vez, a orientação foi, olha, se você quiser, registre um boletim de ocorrência por ameaça, a sua integridade física, a sua vida. Quanto à sua questão aí, porque a polícia entendeu como uma questão de divórcio, uma briguinha de marido e mulher, que a mulher não quer entregar as coisas e o cara tem que ir na justiça. Pra gente, não era bem isso. E foi o que... Agora, o fato de não estar aí, eu queria que entendesse que a minha banca de defesa foi trocada e o meu celular ainda está em posse dos meus antigos advogados. Obrigado. Tiago, eu gostaria de saber, que você comentou que você estava em constante ameaça pelo seu sogro, né? Só que em todo momento nós observamos que o seu sogro estava dentro da casa. Você não pensou em fugir se você estava do lado de fora? Olha, quando você fala em constante ameaça, no momento que eu vou ter ali para pegar as minhas coisas e ele me ameaça, o meu medo foi, se eu tentar correr, ele poderia entrar dentro do carro dele. Eu não sei, não é do meu conhecimento, mas se por acaso ele tem uma arma de fogo e essa arma de fogo estivesse dentro do carro? Porque ele chegou a falar essas palavras para mim, olha, eu mato você aqui, você é enterrado como indigente, sua família está lá no interior de São Paulo, lá no interior de Minas. Ele falou bem claramente isso para mim. Então existia um medo meu. Quando eu cheguei, chutei a porta, aconteceu tudo isso, a minha intenção era segurar a atenção dele ali. Quando chegou muitos vizinhos, eu parei realmente porque a Larissa se machucou.
Mas ele já está falando assim, olha, ele está me ameaçando. E o vizinho falou, já chamei a polícia. Eu gostaria que a polícia chegasse e a polícia tomasse uma atitude de poder conversar comigo no momento que eles não conversaram. E eu passar para eles que as ameaças que ele me fez. Tanto que quando eu entreguei o meu celular para a antiga banca que me defendia, estavam lá mensagens que a Larissa falava claramente que o pai dela dizia. Você achou que a sua segurança entrando dentro da casa seria maior do que você saindo da casa? Não. No momento que eu entrei na casa, a forma de manter a atenção dele foi aquela. Não que minha segurança era estar ali dentro. Jamais. Minha última pergunta é sobre o canivete. Ele era seu? Era um canivete que nós tínhamos em casa, eu e a Larissa. Eu cheguei a pegar ele. Mais alguém? Tem, achei aqui na frente, aqui, Fabrício, por favor. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Referente lá ao primeiro processo que você teve com a Larissa, que parece que teve ali uma medida protetiva, desde essa época você já tinha uma vida assim meio violenta, ou ela sempre insegura? Ela sempre foi insegura no relacionamento com você? Boa tarde. Olha, quando teve aquela primeira briga, na verdade foi o seguinte, eu estava saindo de casa, eu e ela discutimos, não houve agressão. Ela rasgou a minha bolsa e o policial passou na hora e perguntou o que estava acontecendo e tudo, encaminhou nós para uma delegacia. Veio uma medida protetiva, eu saí de casa. Tanto que nesse primeiro momento, eu fui para Porto Alegre, eu fui embora, eu fiquei longe dela. E aí, só que, como eu falei, a nossa relação não foi uma relação de brigas constantes. Não foi uma relação que a todo momento era discussão, era aquela informação. Não era. Foi boa até um determinado ponto. Até um determinado ponto foi bom. E eu mantive até onde durou. Só que chegou um momento que eu terminei. Eu falei, não dá mais, fui embora. E nós mantivemos uma amizade, que o que ela falou é verdade. Eu fui para Ribeirão Preto, mas a gente continuou amigo um do outro. Nós conversávamos, falávamos um com o outro. Quando eu fiquei ruim de Covid, eu fiquei muito ruim. Ela inclusive pagou a passagem para que eu viesse para Curitiba. Ô, Thiago, vem, fica aqui, deixa você ficar melhor. Então, foi bem isso. Não é que eu já tinha um sinal de que as coisas não iriam bem. Poxa, aconteceu aquilo ali, foi um fato. Ela ligou para mim, conversamos. Eu falei, poxa, a gente está começando a viver junto agora, aconteceu isso aí, mas isso não reflete o que a gente está vivendo. Então eu voltei com ela. E durante todo esse tempo nós não tivemos problemas maiores, a não ser ter que lidar com a possessão e os ciúmes dela. Até onde deu, a gente continuou. Então chegou um momento que não deu mais. Thiago, só mais uma pergunta. Claro. Pergunta pessoal. Você acha que toda essa situação que aconteceu com você e com ela, você acha que a polícia, o Estado agiu corretamente tanto com você ou com ela, ou você acha que por ela, nesse fato de ter sido mulher, ela teve mais, eles foram ouvindo mais ela e você não foi ouvido? Boa pergunta. Quando eu fiz direito, eu sei muito bem como funciona a Lei Maria da Penha e a importância da palavra da mulher. Dentro da pergunta que você me fez, eu gostaria que naquele dia 29 de setembro, às 4 horas da tarde, o policial falasse, eu estou encaminhando uma viatura. Porque se encaminhar uma viatura ali para mim, eu iria até a casa com a viatura, com a força policial, o Estado. Porque quando o Estado intervém em algo, é porque algo não está bom entre as relações, entre as partes. E eu queria que o Estado intervisse ali. Porque se chega a polícia ali na casa, seu Aldeci, não é por nada não, mas o menino está alegando que as coisas estão dentro da casa aí. Ô Larissa, tá aí, tá sim. Você pode entregar para ele, por favor? Entregou. Thiago, a partir daqui vai embora, a partir daqui vai embora. Pronto. Teria resolvido. Como ela mesma falou, e como todas as pessoas disseram, eu sou um cara extremamente pacífico. Eu teria ido embora. Eu não queria nada da Larissa. Eu não queria prejuízo. Inclusive, quando ela veio me falar das filhas dela, eu fiquei muito mal, porque não foi minha intenção. Se entrega as minhas coisas, nem teria ido embora. Agora, o que você perguntou é legal. Eu queria que se fosse o contrário. E se eu tivesse segurado as coisas dela? Será que o Estado teria ido lá? Teria. A polícia, na hora de chegar lá, falar, por que você está segurando as coisas dessa mulher aqui? Ela não quer mais você, ela quer ir embora. Como eu acho que o tribunal lidar com isso direto. Mas eu não houve possessão da minha parte com a Larissa. Eu queria simplesmente objetos meus pessoais, como roupa, documentos.
E outra, eu tava o dia inteiro sem comer nada, gente. Tava suado, queria tomar um banho, pegar minhas coisas e ir embora, mais nada. Ok? Pelos demais, alguma pergunta? Oi, Thiago, tá me ouvindo? Estou. Por que você tinha essa urgência em buscar suas coisas? Por que você não poderia, por exemplo, aguardar o pai dela sair de casa? Porque era Boa, urgente você invadir a casa e pegar suas coisas. Você viu o momento que eu falei que por volta das 7h30 da noite, antes de ir na casa, eu liguei para ela e perguntei: ô Larissa, onde estão minhas coisas? Estão aí, então. Eu falei: Larissa, eu quero ir embora, me dá minhas coisas. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Quando ela fala isso para mim, tá tudo bem, tá tudo certo, eu fui lá acreditando que o pai dela ali não estava mais, que eu poderia chegar ali, pegar minhas coisas e ir embora. Por que essa urgência? Simples, porque ela já tinha me deixado um dia sem dormir em casa, já tinha ficado sem dormir em casa, eu precisava tomar banho, seguir minha vida, eu estava levando uma vida indigna, por conta dela, por conta da concepção dela, por ela não aceitar que eu ia embora. Chegou um momento que eu falei: olha, eu não quero nem morar em Curitiba, vou voltar para Ribeirão Preto. E comuniquei, são os amigos meus, depois essa coisa não tá legal mais, cada um segue seu caminho. E pronto. A urgência de eu ir embora era pela situação que eu estava vivendo naquele momento. E tudo isso, volta a frisar, se a polícia tivesse me atendido, olha, volta até a residência, retirado meus objetos, me entregue, pronto. Teria ido embora. Só mais uma pergunta. Você em momento nenhum deu vistas no auto de interrogatório que foi lavrado na delegacia, né? Olha, quando eu cheguei na delegacia, eu não sei se tem a foto aí, eu estava com a cabeça enfaixada, o nariz quebrado, bem ruim, não vieram falar comigo. Eu cheguei na ponta das 7h30 da manhã, quando foi 10 horas, veio um investigador e falou: olha, dá licença, tirou a algema de mim, me colocou no corredor e falou: fica pelado, faz um agachamento aí. Agachei de frente, tipo, falou: veste a roupa, você vai ficar ali na cela. Eu questionei: poxa, eu não vou poder dar meu depoimento, não vai colher meu depoimento? Ele virou e falou assim: olha, eu vou falar com a delegada ali, depois eu te respondo. No outro dia, de manhã, quando foi feita uma chamada, o cara falou: o que é Thiago Ferreira aí? Eu falei: sou eu. Ele falou assim: ó, Thiago, se deixa você se explicar perante o juiz da custódia, viu? Lá na custódia você já resolve isso aí, já vai embora. Por quê? Eles falaram: ó, o seu caso já entrou como uma Maria da Penha. Falei: então amanhã você vai lá, fala com o juiz da custódia, você já é liberado. Vou nem colher a delegada não vai nem colher seu depoimento. E você chega na delegacia da mulher, simplesmente você não é atendido, não. Você é colocado ali num forrozinho, aguarda o final de lavrar o boletim de ocorrência e depois você é jogado lá, porque isso aconteceu com N pessoas que estavam presas comigo naquela mesma época. Ok. Mais alguém? Não? Podemos encerrar? Então, acho que, por favor, a gente pode suspender ali. Jurados, a gente encerra aqui então a fase de instrução com o interrogatório do acusado. A gente passa a segunda etapa, vou chamar de segunda etapa, né, embora a lei assim não nomine, que é a fase de debates. Aí eu quero, doutora Roberta, da sua parte, um intervalo, isso? Então eu não vou questionar os jurados, a gente pega e suspende por 5, 10 minutinhos e já retoma a lei, Por mim eu começo também, sabemos que os da sua parte não tem problema, então eu vou questionar o conselho de sentença, né? Pessoal, podemos prosseguir ou preferem fazer um intervalo por parte de vocês? Fica a critério, se quiserem fazer... Tranquilo? Não temos objeção alguma, então acho que podemos, Sr. Roberto. Sim. Vou pegar uma... Bem, jurados, então retoma a sessão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença, por favor. Thiago, o senhor consegue me ouvir, né? O seu áudio está desligado, mas consegue me ouvir. Pode ficar sentado se não consegue daí visualizá-lo, por favor, Thiago. Isso, ok. Consegue me ouvir, né? Só balançar a cabeça que a gente... Isso, perfeito. Vamos lá. Thiago, realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento, né? Ouvimos a vítima, testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o Ministério Público fez a exposição do que deu aos jurados e da mesma forma também fizeram seus defensores a seu favor. Ao final de tudo isso,
né, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço aqui leitura. A leitura é essa maneira resumida, um pouco extensa, mas depois o senhor Tiago terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto aqui ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram assim de conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não reconheceram a figura do crime doloso contra a vida, prejudicado assim os demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único, do Código de Processo Penal, de forma então que o feito agora é encaminhado ao juiz-presidente para que profira a sua sentença. Eu dispenso a leitura aqui integral da fundamentação, a sentença é um pouco extensa, mas conforme já dito, o Tiago terá acesso na íntegra, e passo direto ao item 3, positivo. Diante do exposto, desclassifica-se a imputação pela qual foi pronunciado o acusado, Tiago Ferreira da Silva, a efeito de condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 13º, perdão, do Código Penal, em outras palavras, lesão corporal praticada aqui no âmbito doméstico. Em relação à dosimetria da pena, item 4, eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, no júri, dia 1º de fevereiro de 2023. Doutora Roberta, para o Ministério Público, algum requerimento? Não, excelência. Doutores, pela defesa, algum requerimento? A gente vai apelar e a expedição demorar. Tá ótimo. Só peço que conste, então, Jane, que houve o desejo da defesa dos defensores, defesa constituída em interpor recurso. Em relação ao alvará de soltura, também já consta na sentença aqui, será expedido tendo em vista a desclassificação, a pena que foi aplicada e também o tempo de prisão que já foi aplicado desde então da prisão preventiva. Dessa forma aqui, então, só para finalizar também, Thiago, consegue me ouvir? Eu acho que também travou lá a imagem dele, né? Tá, mas de qualquer maneira, como já houve aqui agora sim, consegue ouvir, né, Thiago? Tá, Thiago, é o seguinte, o senhor compreendeu aqui o conteúdo da sentença, né? Houve uma desclassificação do crime de homicídio tentado para um crime de lesão corporal dolosa, né, no doméstico. O senhor recebeu aqui, então, uma condenação, uma pena de 2 anos e 15 dias de reclusão em regime semiaberto. Né? Eu indaguei seus defensores, eles disseram que tem interesse em interpor recurso. Ainda assim, eu preciso questionar o senhor. Tem interesse em interpor recurso ou não? Sim? Tá ótimo. Eu consto também a sua vontade, já consto em ato. E dessa forma, então, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, em especial jurados, ao público que nos acompanha aqui pela internet e também presencialmente, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.